Antes do vídeo, eu quero te contar uma novidade aqui sobre quadrinhos nacionais, porque a Editora Guará tá com uma iniciativa maravilhosa. A Editora Guará já vem lançando algumas das suas histórias em formato digital, mas agora a grande novidade é que está sendo lançado em formato físico o Almanaque da Guará. O livro vai trazer várias histórias em quadrinhos no mesmo volume, mas além dos originais como Santo, Cidadão Incomum e Ecos, o Almanaque vai ter títulos independentes também, que inclusive podem ser de fãs e de leitores da Guará. E claro que, com o tempo, o Almanaque vai trazer muitas outras novidades. E atualmente, o livro está sendo lançado em forma de assinatura. Todos os meses, o assinante recebe o quadrinho com 112 páginas, mais brindes e ainda pode concorrer a prêmios como um PlayStation 5. O valor da assinatura é apenas R$ 25,90 por mês, o que já é muito barato, ainda mais para 112 páginas de quadrinhos, mas ainda existem opções de assinatura semestral e anual com ainda mais desconto. Então, para não perder essa novidade, dá uma olhada aqui na descrição no link para o site da Guará, o universoguará.com.br, e aproveita o lançamento do número 1 para não perder nenhum volume do Almanaque da Guará. Fala galera, hoje é dia de Flash Ano 1. É uma história da DC, escrita por Joshua Williamson e desenhada por Howard Porter no ano de 2019. Barry Allen é o Flash, e como é de costume na DC o título Ano 1 sempre aparecer, então tá na hora de ver como um perito criminal de Central City se tornou o homem mais rápido do mundo. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa numa noite chuvosa, anos atrás, onde o ainda garoto Barry Allen tá no sótão da sua casa durante um blackout causado pela forte tempestade. Ali, a sua mãe o encontra lendo os seus antigos quadrinhos de super-heróis e com o olho roxo. A sua mãe se preocupa, mas Barry diz que tá tudo bem. Ele não tá sofrendo bullying nem nada do tipo. Na verdade, ele estava defendendo alguém disso. Porque ele não poderia ficar apenas parado olhando. Os seus heróis, por exemplo, nunca deixariam isso acontecer. Assim, a sua mãe o abraça e vê como, mesmo pequeno, Barry sempre foi cheio de esperança e ela deseja muito que isso nunca mude. 15 anos depois e vemos Barry Allen atuando como perito criminal, um cientista forense. E enquanto Barry faz o seu trabalho ao lado do colega August Hart, uma jornalista também faz o seu trabalho. Era Iris West, que tentava conseguir entrevistas com ele, ou até mesmo um café da manhã ou um jantar. Mas Barry não lhe dá muita atenção e sempre foca só no seu trabalho. Barry se especializou nesse tipo de investigação porque a sua mãe foi assassinada e o seu pai foi considerado culpado, mas Barry sabe que não foi ele. Barry ainda não entende o que houve de verdade nesse período, mas sabe que não foi o seu pai. E a sua ideia de estudar para desvendar casos e assassinatos vem da vontade de tirar o seu pai da prisão, mesmo depois de todos esses anos. Mas naquela noite, enquanto trabalhava nesse último caso analisando pistas no seu laboratório, Barry para por um segundo quando recebe uma mensagem de Iris. Do lado de fora do prédio, uma tempestade se aproximava, e nesse instante, um raio atravessa a janela do laboratório e atinge Barry, que entra em contato também com todos os produtos químicos daquele lugar. Barry quase morreu com isso. Ele foi levado ao hospital com queimaduras e com partes do corpo afetadas por ácidos e substâncias químicas. A situação dele era grave. Até que 4 meses depois, ele desperta. Barry passou 4 meses em coma por causa disso.
Sem saber onde estava, ele tenta se levantar e esbarra numa bandeja com comida, mas rapidamente ele pega tudo antes que caia no chão. E só com um impulso, praticamente na velocidade de um pensamento, ele estava na sua casa. Com mais um impulso, ele reaparece no seu laboratório. Barry não sabia o que estava acontecendo, mas ele fazia isso em super velocidade. Ali no laboratório, Barry encontra August, que agora era detetive, não muito por mérito, mas pelo grande aumento de crimes em Central City. Antes de vê-lo, Barry, de novo em super velocidade, troca de roupa e diz que estava tudo bem. Ele tinha recebido alta médica. E ao ver a janela tampada por onde aquele raio entrou, Barry começa a relacionar as coisas. O seu corpo recebeu uma descarga de energia, de algo que lhe deu essa velocidade extrema. Ele tinha um metabolismo acelerado agora e podia correr milhares de quilômetros em segundos. Mas toda vez que ele fazia esse teste, o seu par de tênis pegava fogo, por causa do atrito em alta velocidade. Barry conseguia também vibrar o seu corpo muito rápido, em frequências inimagináveis, e com isso ele podia até atravessar as paredes. Mas ele ainda não conseguia dominar isso, e tudo que ele tentava atravessar basicamente explodia. Então, depois de continuar analisando as suas novas habilidades e de gastar uma montanha em calçados, ele finalmente adquire botas anti-fogo que as empresas Wayne desenvolveram para uso dos bombeiros. Ainda aprendendo sobre essas novas habilidades, Barry não sabe muito bem como parar sua corrida sem simplesmente capotar e sair rolando. Mas ele quer saber qual é o limite desses seus novos poderes. Então, preparado, ele corre o mais rápido possível. E em vez de chegar em algum lugar, ele chega em outro período. Barry correu tão rápido que ele foi para o futuro. Um futuro distópico, comandado por alguém autodenominado como Tartaruga. E ali, sem entender como chegou nesse lugar ou o que aconteceu, ele encontra o Flash. Nesse futuro, Central City caiu, e o Tartaruga, o homem mais lento do mundo, é quem domina tudo. E o Flash desse período é o último homem que restou na resistência da cidade. Só que mesmo assim, esse Flash mais velho é otimista e diz pro Barry mais jovem que tudo vai ficar bem. Mas antes de parar para conversar, eles precisam correr e fugir do exército do Tartaruga que vem capturando a população da cidade. Inclusive, nessa corrida para fugir, o Flash explica pro Barry como parar sem capotar. O melhor jeito era deslizando. Agora, seguros, os dois têm uma conversa, onde o Flash se mostra cheio de esperança mesmo nesse futuro caótico. Ele tem algo dentro de si que não o deixa parar ou desistir. E o jovem Barry até fica espantado com isso. Como ele no futuro seria um super-herói. A sua vida seria cheia de aventuras, de viagens no tempo, de união com deuses, monstros, policiais do espaço, além de grandes paixões e muitas coisas que ele vai amar viver cada segundo disso. Mas nesse período da sua vida, ele não tem muita esperança nas coisas, para falar a verdade. Só que o Flash diz que não pode falar muito mais que isso ou criaria um paradoxo temporal afetando a sua realidade. E só para confirmar de qual período do tempo vem esse Barry, o Flash pergunta qual a situação dele com Iris West. Se ele conhece o Wally e o Wallace, que não são a mesma pessoa. Como tá o seu amigo August Hart? E se ele sabe quem matou a sua mãe. O Flash não pode falar sobre nada disso, mas conta que Central City tá daquele jeito a partir de uma torre construída pelo Tartaruga, que mantém um campo de energia num formato de casco, que rouba o tempo e a energia de todos ali, e não deixa ninguém sair ou entrar na cidade. E inclusive, se ele se aproximar muito do vilão, ele próprio começa a ficar lento. Mas com o Barry ali junto, talvez o Flash consiga evitar que isso aconteça. E para isso, eles vão precisar se infiltrar nos escombros da prisão Ironheart, a base da torre do vilão.
Usando seus poderes e dando dicas de como usá-los para Barry, se baseando na ciência, os dois conseguem avançar e derrotam uma horda de capangas do Tartaruga até encontrar o que o Flash precisava, a sua esteira cósmica. O Flash a remonta e precisa que Barry corra nela, porque a esteira é o único meio seguro de viajar no tempo com a sua super velocidade. Com ela, o velocista consegue ter uma precisão de onde e quando vai chegar. Então o jovem precisava voltar para sua época e evitar que esse futuro aconteça. E antes de partir, o Flash lhe dá outro conselho, para que na próxima vez que ele veja a Iris, ele diga que sim. Enquanto o jovem Barry corre, o Flash é pego pelo exército Tartaruga. Mas o jovem consegue voltar para sua época e com o conhecimento que adquiriu, ele faz várias anotações sobre aquela esteira. Mas sabe o perigo que é mexer com viagens no tempo. O problema é que Barry sente medo de usar os seus poderes agora, diferente do seu eu do futuro, que é totalmente confiante e cheio de esperança. Nesse momento, Barry recebe um convite de Iris para tomar um café da manhã, e seguindo o seu próprio conselho, ele diz que sim. Barry, ainda assustado com tudo que aconteceu, segue até a cafeteria e ganha confiança quando vê a garota, mesmo que de longe. Mas pouco antes de chegar até Iris, o Tartaruga aparece. Ele estava roubando um banco próximo dali, e a própria Iris vai para o local cobrir aquele furo jornalístico. Mas vendo isso como uma oportunidade de acabar com aquele futuro distópico, Barry, mesmo ainda não dominando completamente os seus poderes, parte para o confronto. O problema é que as habilidades do Tartaruga causam o oposto nos poderes de Barry. Eles o desaceleram e drenam a sua energia, o que deixa a aproximação bastante complicada. Mas quando o Tartaruga pega o herói e o joga contra uma parede, Barry tenta vibrar para atravessá-la. E como ainda não tem o domínio dessa técnica, a parede explode. Só que os tijolos acabam soterrando o vilão. E assim, sem querer, Barry nocauteia e derrota o Tartaruga, acabando com o efeito de lentidão que segurava todos em sua volta. Com isso também, Barry desaparece dali antes que ele fosse visto por qualquer pessoa. Com o vilão sendo levado para a prisão Iron Heights, Barry acredita que conseguiu mudar aquele futuro distópico e surge com as suas roupas civis para o encontro com Iris finalmente. Agora, com tudo aparentemente resolvido, eles podem sair para tomar aquele café da manhã. E a partir daí, os dois começam a se conhecer mais e ter um relacionamento. Barry precisou ver um futuro destruído para aprender a dar valor a cada segundo da sua vida. E é isso o que ele vai fazer agora. Dominando cada vez mais a sua super velocidade, ele passa a dividir a vida entre ser um cientista forense, entre o seu namoro com Iris West e entre ser um super-herói. Barry vai adaptando seu uniforme também, criando lentes e protetores de ouvido para ver e ouvir melhor enquanto corre. E ele vai combatendo o crime em toda a Central City, sempre deixando uma marca de um relâmpago por onde passa. A marca do relâmpago que mudou a sua vida e lhe deu os poderes para salvar a sua cidade, onde as crianças diziam que ele acabava com os bandidos num flash. Barry ganhava confiança e esperança de um futuro melhor, e ele levava isso por toda a cidade. Só que ele não podia deixar o presente de lado. Então ele passa a trabalhar nas suas investigações forenses. Inclusive lembrando daquela primeira investigação que foi obrigado a deixar parada no dia que foi atingido pelo raio. Existiam substâncias no chão da cena daquele crime, e investigando isso, Barry descobre que é uma substância controlada que só existia na empresa farmacêutica de Central City. Assim, vestindo seu uniforme de herói, ele vai até lá para investigar. Mas bem no momento que ele surge, um grupo sai do local. Acontece que Iris West estava investigando um caso também envolvendo um criminoso chamado Clive Yorkin.
e ele estava ali junto daquele grupo nesse momento, onde o líder era Leonard Snart. Então, quando o Flash vai confrontá-lo, Iris tinha chegado primeiro, fazendo a sua própria investigação. Ela questiona Clive sobre o seu antigo comparsa que foi encontrado morto. Mas o bandido se irrita e, não se importando nem com a presença da polícia que estava acompanhando a situação, Clive saca uma arma e dispara. Ainda bem que Barry estava ali, e ele consegue chegar a tempo para salvar a sua namorada e parar todos os tiros que Clive disparou. Com isso, Iris foi salva, os bandidos foram amarrados e deixados para a polícia, que sabiam que o Flash tinha feito aquilo. Só que Barry corre de volta para sua casa, sentindo muita dor. E vemos que um dos tiros o atingiu no peito, e agora ele estava mortalmente ferido. A bala parou próxima do seu coração. A cada segundo, ela se aproximava ainda mais. E para piorar a situação, Iris aparece na porta do seu apartamento nesse minuto. Não tem mais o que fazer. Barry precisava ser corajoso e vibrar a sua própria mão pelo seu peito e tirar a bala dali. Mesmo que todas as vezes que ele tentou atravessar algo, esse algo explodia. Mas agora, a sua vida dependia disso. Enquanto Barry tentava, Iris dizia do outro lado da porta que cometeu um erro ao confrontar um bandido hoje. Ela tinha colocado vidas em risco e só estava a salvo graças ao Flash. Isso a fez perceber que a única pessoa em quem ela pensava naquele momento era Barry. Ela nunca sentiu que Central City era o seu lar, até conhecê-lo. Só que do lado de dentro, Barry sofria para conseguir tirar a bala do seu peito. Mas ao ouvir aquela conversa de Iris, isso lhe dá forças. E assim, finalmente, ele consegue. Inclusive, assim que ele retira a bala, Barry percebe que a ferida no seu peito rapidamente se fecha. Ou seja, além da sua super velocidade, ele tinha um certo fator de cura acelerado. Imediatamente, ele se recompõe e abre a porta, dizendo que ouviu tudo o que Iris disse e que ele sente o mesmo por ela. No outro dia, com tudo mais tranquilo, Iris sai para trabalhar e Barry volta a se preocupar com uma coisa: com o futuro. Ele mandou o Tartaruga para a prisão, mas isso não garante que o futuro distópico não vai acontecer. Então ele vai até a penitenciária de Iron Heights para encontrá-lo. Barry diz que está ali como perito, como cientista forense, analisando a cena do crime onde ele foi pego e faltaram algumas coisas como as suas digitais. Mas o Tartaruga diz que as suas digitais não existem nos sistemas. Ele é um ninguém. O seu nome real é desconhecido, mas o Tartaruga era um garoto brilhante que cresceu sendo um cientista e descobriu a existência de uma energia misteriosa que ele acreditava que mantinha tudo num processo de aceleração. O problema é que ao estudá-la, aquilo acelerou demais, e esse foi o problema. Uma explosão se seguiu e ele foi afetado, ficando mais lento. Inclusive com um envelhecimento desacelerado, vivendo por muito tempo, mais tempo que todos os que já conheceu. A sua lentidão, parecida com a de uma tartaruga, era uma tortura para ele. A sua família o apoiava e o amava, mas dizia para que ele não fizesse mais experimentos com isso ou poderia piorar ainda mais as coisas. E sentindo que isso era um atraso para ele, o Tartaruga matou a sua própria família, absorvendo as suas energias. E isso lhe deu forças. O Tartaruga vivia à base disso e tentava entender melhor aquela força que lhe deu essa maldição. Até que ele encontrou o Flash e percebeu que o herói tinha a mesma força que o desacelerava, só que no Flash essa força era oposta. O que dava a velocidade para Barry, dava a lentidão para o Tartaruga. E isso lhes dava uma conexão. Então o Tartaruga entende que aquele na sua frente, Barry Allen, é na verdade o próprio Flash.
Barry foge dali o mais rápido possível e nem percebe que correu até mesmo por cima das águas que cercavam Iron Heights. Ele precisava evitar que aquele futuro distópico acontecesse, mas antes de conseguir fazer algo, o futuro vai até ele. Através de uma tempestade de raios em cima da esteira cósmica, o Rei Tartaruga do futuro aparece levando por correntes o Flash do futuro. Sem pensar duas vezes, Barry vai para cima do Rei Tartaruga, mas a sua energia é muito forte e isso desacelera o Flash, que é facilmente golpeado. Então, o melhor que ele pode fazer agora é resgatar o Flash do futuro e correr com ele dali o mais rápido possível. Barry leva a sua versão mais velha para o seu laboratório, e ali o Flash diz que foi nesse momento que houve a queda de Central City. Inclusive, o Flash do futuro não lhe disse antes porque queria que o Barry tivesse o seu período único sendo o seu próprio Flash. Só que agora não tinha como enfrentar o Tartaruga nesse momento. Ele apenas tinha que se esconder ou não haveria futuro. Eles podem perder Central City, mas não podem perder o multiverso. Depois que Barry voltou para o passado, o Flash do futuro foi pego e forçado a usar a esteira cósmica. E ao mesmo tempo que ele corria, ele tinha sua energia drenada pelo Tartaruga. E agora ele estava morrendo. Não tinha mais nada que eles pudessem fazer. Acontece que a intenção do Tartaruga é criar ali, naquela época, um casco de energia igual ao que ele tem no futuro, para criar uma conexão entre as duas linhas do tempo que afetariam todo o multiverso. Isso faria tudo e todos desacelerarem, porque o Tartaruga queria que todos vissem o mundo como ele vê, na sua própria velocidade. E para isso, ele precisava drenar toda aquela energia. Ele já drenou a velocidade do Flash do futuro, e se ele fizesse o mesmo com o Flash do presente, tudo estaria perdido. Então a única opção do Flash agora é não fazer nada. Mas Barry aprendeu algumas coisas nesse meio tempo. Ele aprendeu a ser corajoso. Ele não quer cometer o mesmo erro de não fazer nada e ficar parado olhando uma tragédia, como foi no dia em que a sua mãe foi assassinada. Então, inspirado pelos seus heróis dos quadrinhos e pela inspiração que é ver a garra de Iris West, Barry não pode ficar parado. E por isso, ele vai atrás do Tartaruga nesse momento. Mesmo a sua versão futura dizendo que isso é inútil, o Barry do presente se prepara, inclusive com um novo uniforme que vinha trabalhando, algo que fosse mais fácil de carregar e de vestir. E assim, ele diz que vai seguir os conselhos que a sua mãe lhe dava. E é isso o que lhe dá forças para ser um super-herói. Esse poder que se chama esperança. O Tartaruga tá recriando aquela torre para levantar o seu casco temporal. Inclusive tá ali capturando civis para consumir as suas energias. E entre eles estava Iris West. Só que o Flash aparece pronto para confrontá-lo dessa vez. Algo que não aconteceu em outra época. O problema é que agora ele tem dois tartarugas para enfrentar. O do futuro e o do presente. Mas mesmo assim, o Flash luta. Acabando com os soldados primeiro e depois tentando enfrentar os dois inimigos. Só que ele não era o único que podia lutar. Iris, com a sua coragem, destrói os computadores que estavam mantendo aquela torre energizada. Isso destrói as correntes de energia que os soldados usavam para manter os civis presos também. Então, enquanto a população via a persistência do Flash lutando contra os dois vilões, isso os inspira também. E juntos, todos se unem contra aquele exército tartaruga. O Tartaruga do presente deixa o seu futuro lutando contra o Flash, enquanto ele vai tentar parar essa rebelião. Mas os civis estavam dispostos a destruir aquela torre. Eles não iriam desistir. E enquanto o Flash inspirava as pessoas da sua cidade, as pessoas da sua cidade o inspiravam também. Vendo então a união de todos, mesmo com o Rei Tartaruga usando poderes que sugavam a sua energia, Barry
corre o mais rápido possível e ultrapassa todos os seus limites, quebrando aquela energia que o desacelerava. Lembrando de novo do que a sua mãe sempre lhe ensinou, tinha algo que os poderes do Tartaruga nunca iriam poder absorver ou roubar dele. E isso era a sua esperança. Com isso, chegando a níveis imensos, o Flash acessa a força que lhe deu os poderes. Ele acessa a força de aceleração. Ali, Barry ainda não entende o que é isso direito. E inclusive tem algumas visões com outras pessoas, outros Flashes. Pessoas que ele nem conhece ainda nessa época. Ele sente que essa força está por toda parte. Por toda Central City, por todo o seu mundo e até por todo o multiverso. Assim, Barry corre e acelera até mesmo o tempo, alguns segundos, e leva tudo com ele. Deixando os poderes do Tartaruga para trás, presos alguns segundos no passado, acabando com os poderes do vilão. Com isso, até mesmo a sua versão do Flash do futuro desaparece, porque desse jeito, o Flash do presente salvou o seu mundo, e assim, aquele futuro distópico nunca aconteceria. E desse jeito, a ameaça termina. Aquela foi a primeira grande ameaça que o Flash combateu. E com o tempo, ele ajudou muito mais a cidade. Combateu outros vilões como o Capitão Frio e inspirou ainda mais a população de Central City. Tanto que no dia 11 de fevereiro, a cidade comemora o Dia do Flash. Mas Barry ainda continua combatendo a injustiça da prisão do seu pai, tentando descobrir o caso da morte da sua mãe. Ele nunca vai parar, porque ele nunca vai perder a esperança. Enquanto Barry estava no seu laboratório pensando nisso, Iris aparece para visitá-lo. E como aquele dia do Flash é considerado um feriado, ela estava ali de folga com os seus dois pequenos sobrinhos, Wallace e Wally West. Inclusive, ela conta que o Wally é um imenso fã do Flash. Ele é o presidente do fã-clube do herói. Nesse momento, Iris diz que precisa dar uma saída para atender uma ligação e deixa o Wally com Barry alguns minutos, onde eles ficam conversando sobre como os dois gostam do Flash. Eles ficam ali conversando, naquele mesmo laboratório onde um raio caiu e mudou a vida de Barry Allen. Um raio que dizem ser difícil de cair no mesmo lugar duas vezes, mas pelo visto, não era algo impossível. Assim começa a vida de Barry Allen, aumentando cada vez mais os seus aliados, combatendo cada vez mais os seus inimigos, sempre guiando a sua família com esperança de ser um grande super-herói, porque ele é o homem mais rápido do mundo. Ele é o Flash. E é desse jeito que termina a história. Ano 1 é um título recorrente na DC, e aqui a gente vê esse início de carreira do homem mais rápido do mundo, mas numa forma repaginada. Esse arco se passa no meio das histórias da fase do renascimento da editora, por isso que na revista em si existe um pedaço final que se liga com outros arcos. Mas mesmo assim é um ótimo ponto de partida para quem ainda não conhece tanto o herói. A história como um todo é a soma de tudo o que as atuais histórias do Flash trazem. Uma arte não tão realista, que em alguns pontos não é tão boa assim, mas é muito competente no quesito fluidez e agilidade. E isso para um personagem velocista é essencial. Trazendo também cores bastante vibrantes e com uma narrativa bem leve. O roteiro é bom, mas é meio que um episódio com o vilão da semana, focando mais nisso do que de fato no desenvolvimento interno do herói. Existe sim esse desenvolvimento, mas numa escala muito menor do que a aventura em si. Algo que poderia ter sido inverso, ainda mais por se tratar de uma proposta mais intimista, como é visto quando o foco do herói é mostrado na sua maior característica, a esperança. Algo muito interessante aqui é que o Tartaruga
é realmente o primeiro vilão que o Barry Allen combateu como Flash lá em 1956, na sua primeira aparição em Showcase número 4. Então, o que a história faz aqui é revitalizar esse combate para os dias atuais, atualizando os acontecimentos e os personagens. Desse jeito, num todo, Flash Ano 1 não é uma história muito inspirada, não é nada grandioso, mas é um quadrinho agradável e um bom ponto de partida, principalmente para os novos leitores. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.